Então eu vou começar, vou falar um pouco, bom, acho que a maior parte do pessoal a gente já conversou, né? A gente já contou um pouco da história da Unas, da história de Heliópolis. Eu só vou dar uma retomada só para a gente criar uma base aqui para conversar. Eu sou a Marília, eu sou diretora de escola da prefeitura e estou em Heliópolis há cerca de 11 anos. Cheguei em Heliópolis a convite da Arlete Persoli, que tinha já uma relação muito forte com a Unas, e foi convidada a ser gestora de um espaço que estava se criando, um espaço municipal, né, era um centro de convivência cultural e educativo, que estava se criando em Heliópolis naquele momento, 2009, 2010, e a Arlete foi convidada pela Unas para ser gestora desse espaço, ela também era diretora de escola da rede municipal. E aí eu cheguei em Heliópolis ali como coordenadora desse espaço, né, na equipe da Arlete, era uma equipe muito pequena ainda naquele momento, nós estávamos em 4, 5 pessoas, demorou muito para sair essa nomeação, porque foi uma negociação política bem complexa, né, era um espaço proposto pela comunidade, uma proposição assim de anos, né, de luta para que isso saísse do papel. Então a Unas, junto com a MF Campos Sales, com o diretor Brás, enfim, sonharam esse espaço ali nas redondezas daquela escola municipal e fizeram essa proposta, foram atrás de um arquiteto, que no caso foi o Rui Otaki, que foi uma figura importante nessa história, e aí fez essa proposição para a prefeitura, negociou, enfim. E aí esse equipamento ele foi construído em várias etapas, né? Então, lá em 2010, 2011, ficou pronta a primeira fase dessa obra, foi quando a Arlete chegou lá e logo em seguida eu cheguei. E aí, acho que a gente entra já um pouco nessa questão da memória, né? Enfim, aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele universo de possibilidades, era uma coisa, Heliópolis é tudo muito mega, né? Heliópolis é uma comunidade gigante, tem muita história, muita gente, são mais de 200 mil habitantes, 1 milhão de metros quadrados, 50 anos de história, então eu fiquei bem assustada quando eu vi aquilo tudo, eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer aqui? Porque a expectativa das lideranças comunitárias, das pessoas, era muito grande, né? De repente você tem ali uma conquista histórica, que é ter um equipamento público demandado pela comunidade e cujo grupo gestor também seria indicado pela comunidade. Então era um momento ali de muita expectativa, de muito sonho, né? Então eu cheguei ali, eu falei, meu pai do céu, né? Eu lembro que eu e a Arlete, a gente olhava uma para outra, por onde a gente começa? Né? E aí ela brilhantemente, ela sacou e ela falou, vamos começar pela memória. Esse povo tem história, é uma história bonita, é uma história importante, e a gente precisa contar essa história para o mundo. E aí começou essa nossa incursão pelo mundo, né, do resgate das memórias. Eu fui fazer meu mestrado sobre isso, né, então foi uma decisão importante também na minha vida, tipo, olha, eu preciso estudar, eu preciso voltar para a academia, eu preciso organizar as ideias, porque é muita coisa para pensar aqui, e foi bem importante ter feito isso. Então a minha dissertação foi sobre como as lideranças comunitárias projetavam esse bairro educador, né, qual era a ideia de bairro educador que as lideranças comunitárias tinham. E para fazer esse movimento, foi bem importante também pensar nessa questão da memória. E foi tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Isso, como é na vida, como tem sido agora mais do que nunca, né? A gente pensa, pensa, esse movimento bem freiriano mesmo, né? Vai pensando sobre a nossa prática, mas é muito importante esse momento de parar, refletir e criar uma estratégia que seja estratégica. Desculpa o pleonasmo aí, mas é isso, né? A gente percebeu desde... O que eu quero dizer? A Unas tem cerca de 40 anos de história, né? Heliópolis agora vai fazer 50 anos de ocupação. Esse ano agora a gente está fazendo 50 anos de território ocupado. Então, assim, é muita gente, aconteceu muita coisa, são muitas lutas, mas a gente percebeu que a gente precisa... Vocês estão me vendo? Minha câmera está desligada? Não, se bateu sem querer e acabou desligando.
Tá escuro, Ligou? tá totalmente escuro. Uai. Só que ela não tá como fica normalmente quando desliga, sabe? Que é quando aparece a. Agora já apareceu de novo. Não estou vendo Apareceu? você. Agora estou vendo alguma outra coisa que eu não sei o que Eu é. acho que eu inverti, peraí, eu acho que eu inverti minha tela, Agora estou gente. vendo Só a um sua minuto. mão, exatamente. Acho que é isso. Você se inverteu. O que eu fiz aqui? Meu pai do céu, eu nem encostei. Eu não tenho Nós tripé, estamos então eu vendo fico. assim, a perspectiva filosófica de você, tipo, olhando você Vocês estão. fora, entendeu? Eu fiz alguma coisa muito esquisita. Peraí, pronto, Agora sim, voltei, né? resolveu, resolveu. Já entendi o que eu fiz aqui. Agora você virou, Má. Agora Se você tá. vocês vissem o que eu faço para deixar esse celular paradinho, eu vou comprar um tripé hoje, gente, juro. Só que agora você tá virada, Má. Você tá assim, ó. Assim tá Agora sim, melhor? isso, agora Tá, sim. então eu vou segurar na mão, se tremer aí, vocês me desculpem. Bom, enfim, então vamos lá. Essa história, então, o que eu estava dizendo é que essa história da Unas, ela é uma história complexa, longa, tem 40 anos, mais ou menos, né, 40, porque na verdade as coisas foram se dando, né, então institucionalmente a Unas existe desde 84, se eu não me engano, mas ela surgiu a partir da articulação de núcleos de lideranças que existiam dentro de Heliópolis, né, por isso que se chama união de núcleos, né, existia lá o núcleo Lagoa, o núcleo Mina, o núcleo Flamengo, Heliópolis, e cada núcleo desse tinha ali uma organização, né, tinham as suas lideranças ali naquele micro território. E aí chegou um momento lá nos anos 80 que a luta precisava ser, enfim, institucionalizada até para poder avançar no sentido da construção de políticas públicas, e aí, então, surge a UNAS lá em 84, se eu não me engano. E aí, então, essa história, esse acervo, esse material de luta, ele existe, então, desde esse momento. Mas foi em 2011 que a gente começou a pensar em sistematizar essa memória, né? Que foi quando a gente chegou lá, nesse espaço, que era o Centro de Convivência, que depois virou o CEL. Em 2014, 2015 virou CEL, né? Então, assim, 2011, 2012, 2013 e 2014 foram anos muito importantes em que a gente conseguiu realizar muitas ações de sistematização dessa memória. Então, quando a gente chegou lá em 2011, foi esse momento que eu estava narrando um pouco aqui, né? O que a gente vai fazer? Bom, vamos conversar com as pessoas, vamos fazer visita, vamos conhecer as lideranças. Então, esse foi o nosso movimento inicial como gestão daquele espaço. E aí, conversando com as pessoas, entendendo essas demandas, a gente percebeu que havia ali a necessidade da criação de um projeto que fosse organizado, que fosse, enfim, um projeto mesmo oficial, institucional, para resgate e publicização de memórias. Então, em 2011, a gente descobriu que o pessoal lá, algumas lideranças, principalmente da juventude, já tinha escrito um projeto que se chamava Raízes e Contemporaneidade. Né? Esse projeto, ele tinha ali, ele estava desenhado mais ou menos como a necessidade que eles colocavam no projeto, o objetivo do projeto era fazer oficinas culturais, artísticas, de esporte, mas trazendo também essa questão da história do bairro. Então, a gente pegou esse projeto Raízes e Contemporaneidade e, a partir dele, a gente criou o projeto Memórias de Heliópolis, Raízes e Contemporaneidade. Nesse momento, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, porque até então, esse equipamento público ele foi construído, existia uma gestão ali, mas não existia absolutamente recurso nenhum para a gente trabalhar. Então, a gente, aí, mais uma vez, a sociedade civil organizada, ali, a UNAS, né, foi atrás de um parlamentar, conseguiu levantar uma emenda para botar dinheiro para a gente poder contratar pessoas e gerar produtos desse projeto. E aí, então, em 2012, a gente começou a executar esse projeto, o Projeto Memórias. Então, ele foi uma emenda parlamentar que foi colocada na Secretaria Municipal da Educação, repassada para a UNAS, que fazia contratações de equipe, e nós ali do Centro de Convivência fazíamos a gestão disso tudo, né?
E esse projeto, ele tinha duas vertentes. Ele tinha uma vertente que eram as oficinas, né? Então, a gente tinha, se eu não me engano, 12 oficinas. Então, tinha oficina de teatro, tinha oficina de história em quadrinhos, de grafite, de capoeira, enfim, eram 12 linguagens, mas todas essas linguagens, elas tinham que, ao longo dos 12 meses do projeto, gerar um produto que seria um produto de memória, né? Então, por exemplo, o pessoal do teatro construiu um espetáculo de teatro e construiu o próprio texto contando a história de Heliópolis, né? O pessoal da história em quadrinhos produziu um gibi no final do processo, um livrinho, enfim, com histórias em quadrinhos, contando a história, fazendo recortes, mas basicamente contando a história de Heliópolis. Então, todas essas oficinas tinham esse currículo, né, que era a história local. E a outra vertente do projeto era criar um memorial, né, e aí nessa vertente a gente fez a produção de um livro de memórias. Então a gente fez entrevistas com lideranças, com moradores antigos, mesmo moradores que não acabavam, que naquele momento não eram lideranças comunitárias, mas que tinham tido um papel importante na ocupação do território. Então a gente fez muitas entrevistas, e aí a gente fez uma seleção, né, e publicou um livro, organizou um livro com histórias de vida, né, com algumas personalidades ali, alguns personagens contando suas histórias. Além do livro, a gente fez um vídeo documentário também, né, então esse material que foi coletado de depoimento, ele abasteceu tanto a escrita do livro, quanto a edição desse documentário. Então, isso foi em 2012, foi um ano muito rico, de muitas ações, né, existia ali recurso financeiro para fazer, então deu para fazer muita coisa. E aí, em 2013, acabou o dinheiro, né? A emenda parlamentar você não leva de um ano para o outro, começou a dar aquele desespero na gente, porque, enfim, estava tudo muito incrível, foi um processo muito importante. E aí a gente escreveu um novo projeto, demorou bastante para ser aprovado, a gente conseguiu executar só no final de 2013. Então, a gente ficou um ano ali lutando para continuar podendo falar de memória, né? Esse projeto de 2013, ele era para ser um processo longo, mas ele acabou virando um projeto mais pontual, que era a Kombi da Memória. Então, 2013 foi o ano que pararam de fabricar a Kombi no Brasil, né? E aí a gente tinha um pouco essa coisa, esse simbolismo da economia. Acho que todas as periferias tem ainda isso, né? Mas naquele momento ainda era muito forte a história da Kombi, que era a Kombi do ovo, a Kombi da verdura, a Kombi do produto de limpeza. Então, esse comércio ambulante feito na Kombi, né? Então, a gente fez aí uma brincadeira, uma ação meio poética de falar, bom, vamos fazer um projeto dentro da Kombi, então, para falar das memórias de Heliópolis, mas também para falar da memória da Kombi nessa vida, né, que a periferia tem ali dentro da Kombi. E aí foi muito bacana, porque a gente, apesar de ter sido pouco tempo de execução desse projeto, ele gerou bastante acervo. Então, o que a gente fez? A gente tinha 4 Kombis customizadas, era muito bonito, assim, a parte visual foi muito linda, porque a gente adesivou todas as Kombis com fotos antigas de Heliópolis, fotos dos moradores. A gente fez todo um trabalho interno também na Kombi, e cada uma tinha uma função. Essas Kombis, elas ficavam estacionadas em determinada rua, né? Cada dia ela ficava numa rua, e aí eram 4 funções, né? Cada Kombi tinha lá a sua função. Uma Kombi era uma biblioteca circulante. Então, a gente tinha ali livros que as crianças levavam, atividades enfim, com alguns arte-educadores, de construção de brinquedos, enfim. Então, era uma Kombi da leitura. E também foi um momento importante que a gente divulgou a biblioteca comunitária de Heliópolis. Então, foi um trabalho feito junto com a equipe da biblioteca comunitária. A outra Kombi era uma Kombi de shows, de espetáculos. Então, ela tinha show de música, tinha espetáculo de teatro, de dança. Então, era uma Kombi espetáculo. A terceira Kombi era uma Kombi de coletas de depoimento.
Então, tinha uma cinegrafista, era tipo um estúdio, né? Então, a pessoa entrava na Kombi junto com uma cinegrafista e contava a sua história de vida. E a quarta Kombi era uma troca de fotos. Então, a pessoa tirava foto numa Polaroid, ela levava a foto dela embora, e aí era muito bacana, porque levava a família inteira, a turma tomava banho, arrumava o cabelo para ir lá fazer aquelas fotos de família, né? E aí elas levavam a foto embora, mas elas tinham que dar para a gente, em troca, uma foto antiga, né? Ou da família dela, ou da comunidade, da casa dela, enfim. Então a gente tinha aí essas 4 Kombis estacionadas ao longo de alguns dias, eu não lembro exatamente se foi uma semana, se foram 10 dias, mas foi pouco tempo, mas que a gente também, e foi bem perto do Natal, assim, então tinha um movimento também de festejar, sabe, as memórias. A gente colocou na frente de cada Kombi também tinha um varal em que a gente tinha ali a exposição do acervo, né, que a gente já tinha feito em 2012, livro, filme. A gente projetou na Kombi Espetáculo, por exemplo, a gente projetou o filme, várias sessões do filme, então era uma maneira também de girar pela comunidade apresentando o que a gente já tinha, né. Enfim, aí acabou 2013, acabou a grana, 2014 foi aquela loucura da segunda fase das obras do centro de convivência, a gente conseguiu ampliar muito aquele equipamento, então foram construídos outros edifícios ali, biblioteca, piscina, então foi um momento que a gente se concentrou muito naquele espaço, né, em criar aquele espaço, e aí a gente virou CEL em 2015. Quando a gente virou CEL, a gente incorporou toda essa história ao PPP, ao Projeto Político Pedagógico do CEL. Então, ele foi um CEL que nasceu a partir dessa história toda da memória, né? Isso significa o quê? Que tudo que acontecia ali dentro, todas as atividades, todas as ações, né, do núcleo de esporte, do núcleo de cultura, do núcleo educacional, eles eram pautados na questão da memória, né? Então, por exemplo, a gente tem uma biblioteca lá, uma biblioteca grande, super bonita, são 3 pavimentos, um prédio inteiro só para a biblioteca. Então, a gente fez muitos projetos, muitas ações dentro da biblioteca, coletando memória, criando painéis de memória, criando linhas do tempo, enfim, então todo o espaço do CEL, são 50 mil metros quadrados, são 10 edifícios, então é uma coisa, é um campus, na verdade, né? Mas todo aquele espaço, ele estava povoado de marcos de memória, né? Então a gente tinha lá os grafites nos muros, tudo que tinha nas paredes do CEL era um fruto de oficinas, de ações, de workshops, de, enfim, ações formativas que produziam aquelas memórias que iam para a parede, né? E aí a gente seguiu aprofundando isso, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 veio a pandemia e veio a exoneração dessa equipe, e a gente saiu de lá, né? A gente foi expulso de lá, na verdade foi um golpe, mas mais um golpe na vida. Mas as coisas estão lá, né? Eu imagino que ainda estejam lá. Desde maio do ano passado eu não entro ali, mas eu imagino que aquelas paredes e eles não devem, essa gestão nova não deva ter mexido nisso. Marília, desculpa te interromper, mas vocês foram expulsos de onde? Do CEL? Isso, da gestão do CEL, porque era uma gestão nomeada, né? Então, por todos esses anos, a gente conseguiu, entrava prefeito, saía prefeito, a gente conseguia convencer os secretários da educação, os prefeitos, de que aquela gestão ela tinha que ser escolhida pelas lideranças comunitárias, e não pelos vereadores que loteiam a cidade, né? Porque geralmente esses equipamentos eles são compostos assim. E a gente estava conseguindo até então fazer essa negociação, né? Então, é lógico, eu trocava, às vezes um coordenador daqui, outro dali, as pessoas tinham outras demandas, casavam, iam morar fora, enfim. Mas a ideia era de que aquele núcleo de gestor, de cerca de 10 pessoas, fosse indicado pela comunidade. E a gente conseguiu, por 10 anos, viver assim, né? E aí,
acho que um dos estragos que a pandemia fez também foi desarticular a mobilização, porque se fosse em outra época, né, o que aconteceu ali em maio de 2020 não teria ficado barato. O povo teria ocupado, porque Heliópolis tem essa cultura da ocupação, né? E, Marília, você estava, eu já acompanhei bem essa história, né? Mas eu também ainda tenho dúvidas. Você ficou como diretora mesmo? Quanto tempo desse período todo? Então, a Arlete faleceu em 2014. Tá. Então, finalzinho de 2013, ela saiu de licença, ela teve um câncer que durou aí uns meses, né? Então, 2014, final de 2014, ela faleceu. Aí eu assumi a gestão, eu já tinha assumido, na verdade, desde a licença dela, mas oficialmente em 2015. E ficou até essa... Porque quando a gente se conheceu, você ainda estava... Ainda estava lá. Estava na primeira conversa que a gente teve, ainda estava, aí teve a transição, e eu acompanhei um pouco... E foi onde a gente começou as conversas. E aí, agora, só para o pessoal que eu não sei se sabe, aí você está na Gonzaguinha, quer dizer, como você é funcionária pública, então você foi e conseguiu ir para uma escola da região ainda. Porque o CEL, ele tem isso. Para você ser gestor de um CEL, você tem que ser funcionário efetivo da rede municipal, né? Então, geralmente, são diretores de escola ou professores, mas você tem que ter um cargo efetivo e aí você fica emprestado, né? Num cargo em comissão naquele lugar. Que legalmente, o prefeito tem todo o direito de fazer isso, é ele que escolhe, é um cargo de confiança, né? É assim que a rede toda está estruturada, são 46 CELs na cidade de São Paulo, então todos os outros 45 funcionavam assim, troca o prefeito, troca a gestão. Isso é muito nocivo para os equipamentos, porque é importante, esses projetos, e a gente está falando de história, de memória, tem tudo a ver, né? Esses projetos, eles levam tempo para você compor. Você não cria vínculo, assim, de um ano para o outro. É muito trabalho, é muita luta, e são relações, né, que você vai criando ali. Então, foi importante permanecer bastante tempo nessa condição, né, como gestor ali. Mas o que aconteceu foi basicamente isso. Na verdade, teve uma disputa interna, acho que é importante saber dessa história, porque é a história, né, que a gente está contando. Um dos diretores da UNAS foi um cara que batalhou muito, inclusive, para esse modelo de gestão. Ele tinha um sonho ali, há muito tempo, de ser vereador, porque queria ser vereador, e o cara foi criado na UNAS, assim, né, ele foi... desde criança, ele foi criança do CCA, ele cresceu dentro da UNAS, tinha um vínculo ali muito estreito, e ele fazia parte da direção da organização, e aí ele queria ser candidato a vereador, e teve toda uma discussão né, com os dirigentes da UNAS, e a decisão que se tomou ali no coletivo é que a UNAS não iria lançar um candidato, que não era essa a estratégia que a organização teria que ter naquele momento, que a gente precisaria trabalhar fazendo política, mas não estando, de fato, num cargo político, né, num cargo legislativo. E o cara não aceitou isso, na verdade foi isso que aconteceu, ele não aceitou e ele saiu. E ele saiu arrastando tudo. Ele saiu fazendo um tsunami, entendeu? Então, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu, e ele fazia essas relações institucionais da UNAS com os gabinetes, né? Então, o cara tinha um certo poder. E aí ele saiu arrastando tudo. A primeira coisa que ele fez foi tirar a gestão que estava lá e botar uma galera dele, os amigos dele, para fazer campanha para ele. Então, na real, foi isso que aconteceu. E o pior foi que ele não se elegeu, né? Então, foi tudo isso para ainda por cima não se elegeu. Assim, teve pouquíssimos votos, inclusive. Mas a gente seguiu, independente disso, desse desmonte, que é lógico, né? Você está lá há 10 anos numa luta com uma equipe maravilhosa, porque era uma equipe que a gente escolheu, né? Então não tinha aquela coisa de um tá representando um interesse, o outro está representando o outro, não, eram pessoas, lógico que a gente tinha divergências, a gente tinha conflitos, mas era uma equipe muito alinhada ideologicamente, sabe? Então, quando aconteceu essa ruptura, foi uma dor muito grande, a gente teve moção de repúdio, teve uma mobilização, principalmente das universidades, que foi muito legal, a FEUSP mandou ofício, pediu reunião com o prefeito, aí entrou o parlamentar no meio, a Irundina ficou doida, pedindo reunião com o prefeito, o Suplicy tentou ajudar também.
Então, assim, durante um mês e meio, mais ou menos, teve uma mobilização forte, mas não reverteu. Não foi o suficiente para reverter, e no final das contas a gente falou, bom, vamos tocar a vida, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando em outros espaços do território. Então, eu hoje dirijo uma escola grande, que tem um potencial também para a gente transformar ali num espaço de memória, num espaço de cultura, né? Existe a Campos Sales, que também é uma escola que está junto desde o começo. Então, a gente mudou a estratégia, na verdade, né? E a gente continua fazendo o que a gente já fazia lá no céu. É lógico que sem o equipamento a coisa fica muito mais difícil, porque ali, onde eu quero chegar com essa história toda? Quando a gente, 2017, 2018, a gente começou a intensificar esse processo, pensando em transformar a Biblioteca do Céu num museu mesmo, museu do território. Assim como tem o Museu da Maré, né, a gente queria ter um espaço dentro de Heliópolis que fosse um museu. E aí a gente começou a chamar algumas pessoas para conversar sobre isso. E o que a gente ouvia nessas conversas era que, olha, vocês já são um museu. Né, esse espaço já funciona como um museu. É lógico que tem diferenças, né, principalmente no que diz respeito à maneira de lidar com o acervo, mas a função educativa de um museu você já tem cumprido. Então, era um pouco essa discussão que a gente estava fazendo quando a gente teve que sair de lá, né? E hoje, o que a gente tem? Qual que é o nosso panorama? A gente tem os espaços que a UNAS administra dentro do território, que são muitos espaços, né? Então, a UNAS tem convênio com a Secretaria da Educação, com a Secretaria do Desenvolvimento Social, administrando, fazendo convênio com muitos espaços, então são os centros da criança e do adolescente, as creches, e tem a sede da UNAS, tem uma outra quadra que a UNAS também ocupa, que é no outro extremo de Heliópolis, tem a lavanderia, enfim, existem vários espaços administrados pela UNAS dentro do território. E existem as escolas parceiras, né, que não são administradas pela UNAS, mas que estão ali em conexão. E aí tem, dentro da UNAS, um setor, que na verdade é o Douglas, esse setor, que a gente fala, tem um setor de comunicação, fica parecendo que é um negócio super chique, né? Mas é uma luta, viu, gente? É muito trabalho para pouca gente, assim, né, executando. E o Douglas, ele tem cuidado do setor de comunicação. E ele estaria aqui com a gente nessa reunião hoje, mas ele não pôde, enfim, ele vai ser pai, hoje tinha lá ultrassom do bebê dele, então ele fez uma apresentação aqui para eu mostrar para vocês, mas nos próximos encontros ele vai estar com a gente. E o Douglas, ele cuida do site, ele cuida dessa comunicação com a imprensa, ele cuida de publicizar os projetos que acontecem, enfim, ele faz muitas coisas, e ele enfim, está bem sobrecarregado. Mas ele tem essas demandas das questões de memória. Então, por exemplo, ele tem ele faz cotidianamente publicações nas redes sociais, por exemplo. Então, eu vejo que ele coloca lá depoimentos das lideranças mais antigas. Ele tenta dar publicidade para esse acervo que a gente tem na medida das possibilidades dele, né? Então, tem esse setor de comunicação e tem o observatório, que o Paulo já falou aí no começo, que é um projeto que está prosperando, né? Ainda está muito incipiente, mas, assim, ele começou ali como um projeto de coleta de dados sobre a comunidade, aí começou uma discussão sobre memória, ali com aqueles jovens que fazem parte desse projeto. Então eu percebo que, assim, eles, ao mesmo tempo que eles se preocupam em fazer pesquisas para levantar a realidade local, eles também têm discutido e produzido algumas coisas com relação à memória. Tem muito acervo espalhado por aí. Tem um armário lá na UNAS cheio de coisa que tem que ser digitalizado, por exemplo. A gente nunca deu conta de fazer isso. Não tinha gente suficiente, né? Lá no céu, a gente estava fazendo uma discussão, eu tinha uma bibliotecária maravilhosa lá, que tinha feito mestrado, inclusive, sobre repositório institucional. Era a praia dela. Então, a gente estava alinhando como fazer um repositório com toda essa história, não só da UNAS, mas do bairro como um todo, ampliando para além da UNAS, né? A nossa vontade era que a gente tivesse, tipo, um provedor,
um ambiente de pesquisa, tipo um Google próprio, sabe? Vamos criar nosso próprio Google, que aí o pesquisador, o estudante, o educador, o militante, ele vai lá, bate um nome de alguém que ele quer saber quem foi aquela pessoa, você abre e tem aquela informação, a história de determinada rua, enfim, né? A gente tinha esse sonho que a gente precisou abortar. Então, assim, basicamente é isso. A gente sabe que, assim, o nosso maior capital é a nossa história. Isso está claro para a direção da UNAS, está claro para os educadores dali. Então, a gente sabe que o que a gente tem de mais importante é a nossa história, são as pessoas que estão ali. É uma história viva, essas lideranças mais antigas estão vivas, estão envelhecendo, algumas já estão querendo aposentar, já estão pondo o pé no freio, mas elas estão aí, né? Elas têm essa fonte de memória, a gente ainda tem, de memória mais antiga, né? Agora, a gente entende também que, que a memória ela é construída todos os dias e que ela é aquilo que a gente escolhe guardar, né? Então, é um pouco essa concepção de memória que a gente vem trabalhando nesses anos. É aquilo que eu escolho, não é tudo o que acontece, é o que eu escolho sobre o que acontece. E aí tem um papo sobre poder, sobre disputas, e que tá tudo, que tá tranquilo, a gente já entendeu que é isso mesmo, né? Enfim, eu queria mostrar um pouquinho, acho que tudo isso que eu falei está nessa apresentação que o Douglas montou, mas é legal mostrar as imagens assim, porque acho que ilustra um pouco isso que eu contei. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa antes, posso mostrar e depois a gente bate papo, pode ser? Então, quem que está projetando aí para mim? É o Paulo, né? Isso. Oi, Paulo, pode pôr. Já pôs aí, né? Então, aí é aquela imagem clássica nossa, né? De um recortezinho da comunidade, 200 mil habitantes, 1 milhão de metros quadrados. Pode passar, Paulo. Então, esse textinho de memória, a gente falando sobre o que é memória, a gente produziu lá em 2012, na verdade, muito inspirados na metodologia do Museu da Pessoa. Naquela época era ali que a gente estava, era nessa fonte que a gente estava bebendo. E esse texto ele está na parede do céu, numa das paredes ali. A gente tem ali vários painéis e tal. Então, memória é a base do conhecimento. Por meio dela, podemos aprender como existir. Ela é a seleção de saberes, experiências, sensações, emoções e sentimentos que as pessoas escolhem guardar. É aquilo que define a identidade dos indivíduos e dos grupos sociais. A valorização das histórias de vida das pessoas, contadas por elas mesmas, resume os princípios do fazer histórico que defendemos. Porque tinha uma coisa, gente, que assim, quando eu cheguei lá, eu lembro que tinha um ressentimento, uma mágoa, eu ouvia de muitas pessoas isso, olha, a gente está cansado de vir gente aqui contar nossa história, a gente quer contar nossa história. Né? Então, isso foi uma coisa que estava muito forte naquele momento. Acreditamos que todo sujeito tem história e que toda história tem valor. E por ter valor, toda história merece ser preservada para futuras gerações. E aí entra aquele pontinho, né? Toda vez que eu lia isso, eu lembrava da Hannah Arendt, né? Daquela passagem famosa dela, que ela fala, é aquele ponto em que a gente decide se a gente ama o mundo. Na educação é aquele ponto que a gente decide se a gente ama o mundo suficientemente ou não para passar o que a gente sabe para as futuras gerações, né? Então tem uma história de amor aí no meio também. Pode passar, Paulo. Bom, aí tem algumas imagens antigas, né? Então o alojamento, essa primeira imagem do alojamento provisório. Esse alojamento ele é bem importante, essa história, porque várias lideranças vieram dali. Foi um alojamento que durou mais de 20 anos, era para ser provisório, chamava alojamento provisório, mas durou mais de 20 anos. A Cleide morou ali, que é a presidente da UNAS hoje, e tem muitas histórias aí sobre essa questão do alojamento. Aí ele colocou também um mutirão, né, para mostrar um pouco essa história de luta, essa genética da luta ali das lideranças, quer dizer, em vez de ficar esperando que o Estado venha, né, vamos fazer, vamos participar
da construção disso. Lógico que as políticas de mutirão foram fundamentais, as políticas de Estado, né? Pode passar, Paulo. Aí essa foto de cima é uma foto da sede da UNAS antiga, é naquele mesmo endereço, Suzy, que você foi, mas teve uma reforma aí, né? Então ali, hoje já tem 2 andares, tem a quadra do lado, tem um prédio na frente, mas quando surgiu era essa casinha. E aí tem também uma foto, essa foto é famosa das lideranças, que é a comissão de moradores, né? Que esse lugar, ele é um pouco perto da escola onde eu trabalho. Hoje ali também já tem uma quadra, esse terreno já tem uma construção ali um pouco mais elaborada. Mas tem figuras bem importantes aí, que são lideranças hoje, que eram crianças nessa época. Né? Depois que vocês conhecerem direito as pessoas, vocês vão começar a reconhecer, assim, quem está na luta hoje, mas que era criança ainda naquela época, e que ia com a mãe, com o pai, enfim, para essas reuniões de comissão de moradores. Pode passar, Paulo. Aqui já foi 2012, né? Aquele processo de sistematização das memórias. Então, esse é o cartaz do filme que a gente lançou. Depois eu vou mandar para vocês. É um filme bem bonito. Ele tem alguns problemas técnicos, o áudio dele não é legal, mas assim, seria muito lindo se a gente conseguisse finalizar esse filme em estúdio, o áudio dele, que na verdade é isso que está faltando, para poder lançar ele para o mundo, porque ele é bem bonito. E o livro, Arlete, essa de colar aqui, de blusa branca. Então, aqui tem a Quitéria, que era que morava ali do ladinho do céu, a Arlete do lado dela, eu, e a Marisete também, que participou. Ela era vigilante lá do espaço, ela trabalhava como segurança lá do espaço, e ela participou também dando depoimento e tudo mais. Pode passar, Paulo. A Kombi, né, que eu falei um pouco para vocês, então aí tem muita coisa dessa época, viu? Muito acervo dessa época. E tem uma qualidade bem bacana, as fotos, os vídeos, que foi feito pela Bruna Lessa, que é essa menina que está de costa aí, com a câmera na mão, que é uma cineasta bem bacana, muito jovem, naquela época mais jovem ainda, mas que ela fez uma imersão, ela praticamente foi morar dentro de Heliópolis, ficou lá 8 meses produzindo esse material. Pode passar, Paulo. Aí tem um pouco das imagens desses vídeos que estão no site, inclusive, da UNAS. Foram produzidos pela Bruna, nessa época do Memórias. Então, a gente, assim, essa matéria bruta virou várias coisas, né? Então, vocês conseguem ainda achar alguma coisa ali pelo site também. Pode passar, Paulo. Aqui, então, nas redes sociais, é isso que eu falei para vocês. Então, esse material, o Douglas tem colocado periodicamente nas redes sociais, né? Que se vocês entrarem lá no Facebook da UNA, vocês vão ver que vira e mexe tem uma postagem com as lideranças dando esses depoimentos de como a história da ocupação ou da organização se deu. Pode passar, Paulo. Aí a gente tem, né, desculpa, a Cleide, né, só volta ali um pouquinho, a Cleide, nessa primeira foto, que é a presidente da UNAS, o Reginaldo, que está com a gente em vários projetos também, que é uma liderança importante demais ali, na área da cultura, ele é diretor da rádio, enfim, o Reginaldo é o máximo. Pode passar. E aí tem essa questão de agora, né? O Douglas conversou um pouco comigo sobre isso, é um processo que está começando a rolar agora, que são esses 50 anos de ocupação, agora em 2021. Então, a ideia é que se faça também agora em 2021 uma campanha, nesse momento online, né, por conta da pandemia, para incentivar as pessoas a compartilhar suas histórias, a relação com o território e os momentos marcantes da comunidade. Então, o que se deseja nesse ano é que a gente faça novamente uma coleta e que a gente produza um painel na rádio, uma linha do tempo na rádio, na sede também da UNAS, enfim, coisas para a gente desenhar e pensar juntos. Acabou? Tem mais alguma coisa?
os desafios, né, que ele coloca aqui. Digitalizar o acervo que a gente tem muita coisa lá de foto impressa, foto antiga, tem aquelas até de, sabe aqueles que você bota no olho, assim, bota no sol para enxergar? Até isso tem numa caixa lá, que eu lembro que eu vi. Então, muita coisa ainda para digitalizar, fita VHS, que eu não sei nem se vai dar para salvar, que embolora tudo, né, mas enfim. Tem esse acervo para digitalizar, organizar, recuperar, publicizar. Aí precisa ter um projeto, né, de como vai publicizar isso. E essa questão das novas histórias, né, pensando que a história é um negócio que não para nunca, que a gente não pode ficar só com aquilo que foi produzido em 2012, 2013, a gente precisa ter uma constância na produção desse acervo, e a criação desse painel, né, histórico, que eu não sei exatamente se ficaria na rádio, na sede, ou a gente conversou um pouco sobre isso, a Suzy e o Paulo vão lembrar, da gente ter uma exposição itinerante, da gente ter, de repente, fazer totens, que possam passar por vários lugares, né, e aí a gente pensar nesse momento que a gente tiver vacinado, porque essa é uma demanda muito antiga que a UNAS tem, e muito importante, que é de ocupar o espaço público com a história, isso não ficar confinado, quer dizer, seria um museu a céu aberto, né, isso um pouco que a gente deseja e pensa, não uma coisa que fique confinada em determinado espaço, isso é importante também, você tem um ponto de referência e tudo mais, né, de organização desse acervo, mas que a gente tenha ações também de ocupar a rua. A gente chegou a fazer, eu lembro que em 2012, uma das ações, uma das oficinas do Projeto Memória, era uma oficina que chamava Toponímia, a gente pirava nos nomes, né, Toponímia de Heliópolis, uma coisa assim, que era essa investigação da história dos nomes das ruas. E a gente fez esse projeto com o pessoal do MOVA. Então, foi um projeto de alfabetização de adultos a partir da história dos nomes das ruas. E aí a gente fazia ali uma série de atividades com o povo, para que eles aprendessem, né, a ler, a escrever, a partir da história do nome da rua deles. E aí, no final do processo, a gente fez uma placa de cerâmica para cada rua que a gente trabalhou, né, então foi uma ação ali de batizar a rua, porque isso puxou muita discussão, parece uma coisa boba, mas, na verdade, assim, o que a gente descobriu? Tem lá, quem conhece Heliópolis vai entender, assim, tem a rua da Amora, rua Abacaxi, sei lá, tem uma região ali que é tudo nome de fruta, né, e aí, só que tinha um movimento, num determinado momento, que era que essas ruas tinham outro nome, Rua da Luta Popular, Rua da União dos Moradores. Então, assim, esses nomes, eles foram proibidos, de uma certa forma, quando aquela rua foi oficialmente nomeada pela prefeitura, né? Então, tinha toda uma discussão ali de que o nome das ruas também era uma coisa que criava ali um ambiente de alienação, né? E não de politização dos moradores. Foi uma discussão interessante, que a gente conseguiu fazer junto com o MOVA, que era o público que morava ali, que entendia do que a gente estava falando, que tinha essa história e que se alfabetizou a partir dessa leitura de mundo, né? Então foi bem bonito esse processo também. Então essa história, assim, da gente ter marcos de memória espalhados pelas ruas, né? Que a gente tem ali uma placa, aqui nesta rua existia uma mina d'água e por isso ela se chama Rua da Mina, entende? Ou nesse espaço morou fulano de tal, enfim, marcos de memória, né? Que a gente precisa pensar como fazer isso. Acho que é isso, gente. Falei muito, mas era para dar esse panorama. Acho que foi bacana a gente começar assim, podendo dizer para vocês o que já existe, para a gente poder, a partir daí, criar uma continuidade dessa história, né? E não retroceder, assim, porque senão sempre vem essas falas, mas isso a gente já fez, isso a gente já tem. Então, acho que é importante a gente se alinhar para seguir adiante.